Extra, extra, Apophis, asteroide que se aproximará da Terra em 2029 pode ter partículas arrancadas pela gravidade, diz estudo. Tá, sem sensacionalismo, vamos ler essa matéria da ciência que foi publicada aqui no Caderno de Ciência do G1, escrito por Roberto Peixoto. Vamos dar uma olhada nisso aqui e tentar explicar do ponto de vista da física e da astronomia o que isso quer dizer. Bom, vamos ler aqui um pouco a matéria. Segundo cientistas, não há riscos iniciais para o nosso planeta. O Apophis atingirá seu ponto mais próximo da Terra em 13 de abril de 2029. O que será que você vai estar fazendo lá, né? A 38 mil quilômetros de distância da superfície da Terra. Primeira pergunta que você me faz é: mas Denis, 38 mil quilômetros de distância da Terra é muito longe. Não, não é não. Quando a gente está falando de astronomia, nós estamos falando de distâncias muito maiores do que essas. 38 mil quilômetros é quase aqui na esquina do ponto de vista astronômico. A Lua fica a muito mais distância, muito mais quilômetros de distância do que esse asteroide vai passar. Então ele vai passar próximo entre a Lua e a Terra, numa região mais próxima ainda. Interessante isso, né? Mas vamos ver o que isso aqui mostra. Essa aqui é uma simulação, ó, de um desenho que foi feito desse asteroide, possivelmente passando próximo à Terra. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Um novo estudo da Universidade Carlos III de Madrid, em parceria com a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho Paulista, que aqui no Brasil nós chamamos de Unesp, veja, o Brasil está nessa pesquisa, por isso que eu estou trazendo essa notícia para você, analisou as características físicas do asteroide Apophis, corpo celeste de 370 metros de diâmetro, que passará relativamente próximo da Terra em 13 de abril de 2029. Denis, o que é diâmetro? Lembra lá da matemática, dos nossos cursos de matemática? Diâmetro é como se você pegasse uma circunferência e você medisse a distância de um ponto dela até o outro. Então, de um ponto do asteroide até o outro, são 370 metros. Ele é bem grandão, né? Se você parar para pensar. Bom, na pesquisa, os cientistas analisaram os possíveis efeitos da aproximação, como possíveis influências na sua trajetória e no seu ângulo de inclinação. Por quê? Porque se o asteroide está passando próximo da Terra, ele vai sofrer um efeito gravitacional. A Terra tem a gravidade que ela gera e ela pode atrair esse corpo de alguma forma. Só que o que os estudos dizem com os cientistas é o seguinte, você tem que pesquisar. Será que essa gravidade é forte o suficiente para atrair o corpo e fazer ele cair na Terra? Ou simplesmente vai perder pedaços? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles falam, a colisão não é a única possibilidade em eventos de aproximação como esse, afirma o pesquisador do Departamento de Bioengenharia e Engenharia Aeroespacial da UC3M, que é o Gabriel Borderes Mota. Certo? Então ele está falando, não é a única possibilidade o objeto colidir com a Terra. Existem outras possibilidades que nós vamos ver aqui, ó. E ele fala, a interação gravitacional entre um planeta e um corpo como o Apophis pode alterar a forma do corpo, quebrar o corpo em pedaços, desintegrar possíveis pedras soltas na superfície do asteroide ou até mesmo remover outros corpos que orbitam o asteroide, como rochas, satélites ou anéis. O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, a gravidade da Terra pode não ser forte o suficiente para atrair o asteroide e fazer ele colidir. Só que acontece outra coisa. Como o asteroide é um corpo celeste muito pequeno, a gravidade dele também é muito baixa. Então, por exemplo, se ele tem pedras soltas na superfície dele, como a gravidade dele é muito baixa, pode ser que quando ele passar próximo da Terra, a gravidade da Terra vença essa gravidade do asteroide e esses pequenos pedaços soltem do asteroide e caiam na Terra. Eles continuam aqui, ó. Para realizar a pesquisa, isso aqui é muito importante para entender o método científico. É isso aqui que é importante na ciência. Para realizar a pesquisa, os cientistas conduziram um conjunto de simulações numéricas, olha lá a matemática entrando aqui, para tentar prever como as partículas que orbitam o asteroide reagirão a diferentes situações e como essas possibilidades podem influenciar o comportamento do corpo celeste. Então eles utilizam computadores, a matemática, para simular como que esse asteroide vai se aproximar da Terra e como que isso pode afetar o que acontece aqui na Terra. E aí ele continua, como ele vai passar bem próximo da Terra, esse corpo vai sofrer efeitos da gravidade do nosso planeta, foi o que eu acabei de te falar, que é muito grande em relação a ele, em relação à gravidade do asteroide. Por isso a gente fez estudos sobre, por exemplo, a sua superfície e sua órbita. Se materiais poderão ser arrancados pela Terra. E o nosso estudo mostra que sim, que isso é possível. Eles fizeram essas simulações e viram que é possível que a gravidade da Terra arranque pedaços desse asteroide. E quem falou isso foi o Otto Witter, que é o coautor do estudo. Ele é astrônomo e professor aqui da Unesp de Guaratinguetá.
Aqui tem uma simulação feita pelo G1, que obviamente eu não posso mostrar por direitos autorais, então vamos continuar aqui e eles continuam aqui, ó. Isso é importante porque quando o asteroide é menos denso, a sua gravidade é mais fraca e dessa forma é mais fácil que partículas sejam arrancadas da sua superfície. Então o que eu estou tentando trazer aqui dessa matéria com o conteúdo de física que nós vemos nos nossos cursos aqui, que está aqui na descrição do vídeo o link do meu curso de física, ou então aqui nos vídeos do canal mesmo, é o seguinte: a gravidade depende da quantidade de massa que um corpo tem. Se ele tem muita massa, o que acontece? Ele vai ter um campo gravitacional maior. Se ele tem uma pequena massa, ele vai ter um campo gravitacional menor. Então, o que isso quer dizer? Que o asteroide tem uma massa menor do que a Terra, então ele tem um campo gravitacional menor do que o campo gravitacional da Terra. Então, quando ele passar próximo da Terra, ele pode sim perder pedaços, esses pedaços caírem na Terra. Só que eles falam uma coisa muito interessante aqui, ó. Qual a consequência disso para a Terra? O que vai acontecer na Terra, ó? Então ele fala assim, o ponto mais próximo da trajetória do Apophis será 38 mil quilômetros. Lembra, o ponto mais próximo de aproximação nós chamamos de periélio, certo? De distância da Terra. Apesar disso, eles afirmam, sobre os possíveis efeitos do desprendimento desses materiais, o Winter, o pesquisador ali da Unesp, explica que os estudos iniciais indicam que essas partículas não irão atingir diretamente o nosso planeta. E aí ele continua, apesar desse asteroide passar bem próximo da Terra, ele passa numa velocidade altíssima. Então, as partículas que forem arrancadas de sua gravidade vão continuar seguindo o seu caminho. Seriam como se fosse uma cauda de um cometa. Então o que acontece? Lembra da primeira lei de Newton, a lei da inércia que a gente vê nos nossos cursos? Se um corpo está em movimento e ele tem uma velocidade muito alta, ele vai tender a continuar em movimento. Então pode ser que a gravidade da Terra arranque sim pedaços desse asteroide. Mas como a velocidade dele é muito grande, eles vão continuar se movendo na mesma direção do asteroide e pode ser que nenhuma partícula caia aqui na Terra. O que eles têm que estudar, e eles falam aqui, é que eles têm que estudar se a Terra vai passar na órbita desse cometa. Aí sim podem esses efeitos acontecer e cair aqui na Terra, esses micrometeoritos. Interessante essa ideia, né? Viu como a gente consegue relacionar toda essa nossa questão aqui da ciência, da divulgação científica com os conteúdos de física que nós vemos nos colégios e nos nossos cursos? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai estar fazendo em 2029, né? Beleza? Valeu, até a próxima aula aí.